Bom dia a todos. Bom Sejam, dia. sejam todos muito bem-vindos ao nosso seminário virtual de desenvolvimento do quadro associativo da gestão 2026-2027 do Distrito 4.760 de Rotary Internacional. Meu nome é Poliana e eu vou conduzir esse momento muito importante para o nosso distrito. É uma alegria receber cada companheiro e companheira e liderança rotária neste momento de formação, de alinhamento e fortalecimento do nosso compromisso com o crescimento sustentável dos clubes. O desenvolvimento do quadro associativo é uma das áreas mais estratégicas para o presente e para o futuro do Rotary. E falar sobre DQA é falar sobre continuidade, pertencimento, engajamento, renovação e impacto. É refletir sobre a forma como os nossos clubes acolhem, integram, fidelizam e desenvolvem seus associados para que o Rotary siga relevante, atuante e transformador. Neste momento, daremos início oficialmente ao nosso seminário virtual. Para compor a nossa mesa diretora, registramos a presença das seguintes lideranças: a governadora distrital eleita, companheira Jaqueline Ferreira, que conduzirá momentos importantes desse seminário; o ex-governador distrital Alceu, do Distrito 4.652, governador 2004-2005, nosso convidado especial e palestrante deste encontro; o ex-governador distrital Moisés Teixeira, presidente da Comissão Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo da Gestão 2026-2027, e o ex-governador distrital Luiz Lima, facilitador distrital da Gestão 2026-2027. Registramos também com muita satisfação a presença dos presidentes de clube, governadores assistentes, presidentes, membros das comissões de DQA, ex-governadores distritais, lideranças, rotarianos, rotaractianos e demais convidados que nos acompanham neste seminário. Neste momento, convido a governadora distrital eleita, companheira Jaqueline Ferreira, para realizar as boas-vindas oficiais e a salvação do pavilhão nacional. Bom dia, companheiros e companheiras. É com muita satisfação que damos início ao Seminário de Desenvolvimento do Quadro Associativo. Convido a todos, então, para virtualmente saudarmos o Pavilhão Nacional. Declaro aberto aí nosso Seminário de Desenvolvimento do Quadro Associativo. Gostaria de uma saudação especial aqui ao nosso convidado, nosso ex-governador Alceu, que se dispôs, né, Alceu, a nos apoiar, nos ajudar com várias informações. Hoje vai ser um dia muito rico, onde ele trará essas informações. Gostaria de registrar aqui a presença de vários representantes do Colégio de Governadores e saudar a todos na pessoa do nosso querido governador Elias Narras. Saudar nossos governadores assistentes, presidentes, todos os representantes, né, de comissões aqui presentes, tá? Poliana, eu gostaria de te agradecer pela sua disponibilidade. Poliana está chegando aí também para somar. Eu já gostaria de dizer para vocês que é uma pessoa muito dedicada ao Rotary. Ela, inclusive, participei recentemente, viu, gente? Ela tem um curso excelente sobre mídias sociais que vocês podem utilizar o trabalho da Poliana aí, e ela está sempre muito disponível para nos apoiar. Falar do desenvolvimento de quadro associativo é falar da essência, é falar de nós, associados, de pessoas. Então, esse é um seminário que nós vamos abordar com muito carinho e com muito profissionalismo também, a importância de como que nós vamos gerenciar, como é que nós vamos cuidar dos nossos associados. Afinal de contas, somos nós que fazemos a instituição, a Associação Rotary. Somos nós que estamos representando aí todos os nossos representantes de Rotary, nós somos representantes de Rotary, nós falamos pelo Rotary e nós levamos essa mensagem, né, de servir às comunidades, de apoiar as comunidades. Então, esse é um seminário que nós vamos estar tocando em diversos assuntos aqui, importantíssimos, porque nós precisamos primeiro falar de pessoas e para pensarmos no planejamento do ano 26, 27. Eu gostaria, então, de passar e voltar a palavra para a Poliana, para ela falar um pouquinho da nossa programação,
e na sequência eu já volto aqui, volto para conversar um pouco com vocês, tá bom, gente? Muito obrigada. Agradeço à companheira Jaqueline Ferreira pelas palavras de abertura e pela saudação ao Pavilhão Nacional. Dando continuidade à nossa programação, apresentaremos agora os principais momentos previstos para esse seminário virtual. Teremos, inicialmente, a apresentação da equipe distrital de desenvolvimento do quadro associativo da gestão 2026-2027, seguida pela apresentação das metas de DQA e dos reconhecimentos distritais. Na sequência, assistiremos ao vídeo Construindo Novos Clubes. Logo após, teremos a palestra DQA no Distrito 4.760, Situação Atual e Perspectivas, conduzida pelo ex-governador distrital Alceu. Em seguida, realizaremos o talk show DQA com a participação da governadora distrital eleita Jaqueline Ferreira, o ex-governador distrital Alceu, o ex-governador distrital Moisés Teixeira e do ex-governador distrital Luiz Lima. Ao final, teremos um momento dedicado às perguntas e respostas dos participantes e, encerrando o seminário, as considerações finais da governadora distrital eleita Jaqueline Ferreira. Neste momento, convido novamente a governadora distrital eleita, companheira Jaqueline Ferreira, para a apresentação da equipe distrital de desenvolvimento do quadro associativo da gestão 2026-2027, bem como das metas de DQA e dos reconhecimentos distritais previstos para essa gestão. Muito obrigada, Poliana. Eu gostaria de fazer uma observação aqui extremamente importante. Eu queria agradecer aqui, presente a todos vocês, o nosso amigo, companheiro e governador Luiz Lima. Luiz Lima é nosso facilitador distrital, então todos os seminários têm sido preparados, né, Luiz, com muito carinho e com toda a orientação, né, pela sua experiência, pela sua formação. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado. Temos trabalhado juntos para que a gente possa levar a mensagem a todos os nossos associados da melhor maneira possível. Eu gostaria de falar um pouquinho antes de apresentar a nossa comissão distrital. Eu gosto sempre de reforçar, né, a nossa mensagem do nosso presidente Inca Babalola, que é de cria impacto duradouro. O nosso presidente foi extremamente sábio na escolha da mensagem presidencial 2026-27, porque está extremamente alinhada com os nossos 4 pilares do Rotary Internacional. O impacto, o alcance e o engajamento, né, são os nossos pilares e a adaptação. E nós precisamos, de alguma forma, sempre que pensarmos nas nossas ações no Rotary, lembrarmos dos nossos pilares e que nesse ano, né, o nosso impacto seja o impacto através das nossas ações junto às comunidades. Cada vez mais o Rotary tem nos incentivado a estar junto às comunidades, ouvir as populações para que nós possamos nos aproximar, apresentando o Rotary da melhor maneira possível, que é através daquilo que nós sabemos fazer de melhor, né, que é estar junto às pessoas, servir as pessoas, pensando na da transformação das realidades. E esse ano o presidente nos deu uma missão ainda maior, que cada um de nós pudéssemos pensar, né? Qual foi o seu melhor ano no Rotary e que nós ainda pudéssemos fazer melhor do que o nosso melhor ano. Então, essa é a nossa mensagem para o ano 26, 27, e para que nós possamos fazer melhor do que o nosso melhor ano, nós teremos como foco nessa gestão, né, a Fundação Rotária e o nosso desenvolvimento de quadro associativo. Eu quis deixar representado aqui hoje para vocês que é através da Fundação Rotária, dessa comunicação entre Fundação Rotária e Desenvolvimento do Quadro Associativo, que nós podemos fortalecer nossos projetos, a nossa fundação e o nosso quadro associativo. São ações que precisam se somar cada vez mais. A gente começa a entender um fluxo diferente que o principal parceiro da Fundação Rotária é o desenvolvimento do quadro associativo, e o principal parceiro, vamos dizer assim, do desenvolvimento do quadro associativo é o nosso braço junto à Fundação Rotária. E esperamos que nesse ano, né, 26, 27, nós tenhamos um olhar bastante criterioso e engajador da nossa juventude,
que nós possamos também pensar que nós temos que nos aproximar cada vez mais dos nossos parceiros internos. Quem são nossos parceiros internos? São os nossos clubes, são os nossos distritos, são toda a comunidade rotária. Mas nós também precisamos contar com os nossos parceiros externos. Então, cada vez mais o Rotary nos incentiva a buscar olhar ao nosso redor. Quem são os parceiros que podem somar ao nosso trabalho? Então, esse fica um convite aqui para que a gente possa olhar tanto para a Fundação Rotária, tanto para o desenvolvimento do quadro associativo, tendo esse foco de ação, juventude, os nossos parceiros externos, tá? Eu gostaria de lembrar. Acho muito importante também a gente se situar nessa estrutura funcional, né? Nós temos aí nossa governadoria, nossa diretoria, nossa Assembleia Geral de Associados, que é o nosso órgão máximo do distrito, e temos também aí as nossas comissões distritais. Além das comissões distritais, nós vamos falar disso, nós vamos estar trabalhando com as comissões regionais e os nossos governadores assistentes, junto aos nossos clubes. Eu tenho reforçado isso em cada encontro, que o governador assistente esse ano, estarão acompanhando no máximo 2 a 3 clubes. Para quê? Para que eles realmente sejam esse elo entre a governadoria, entre as comissões e os presidentes de clube. Então, esse ano eles têm uma missão muito especial. E para isso, eles, inclusive, contarão com uma ajuda de custo do distrito em relação à quilometragem e hospedagem em determinados eventos. Ok? Gostaria também de apresentar, com muito prazer aqui, recebemos, né, aí o sim do nosso governador Moisés, para que ele possa ser o nosso gestor aí maior no desenvolvimento do quadro associativo. Muito obrigada, Moisés, por aceitar esse desafio, esse convite. Nós vamos trabalhar, né, Moisés, com as regiões A, que envolve os clubes de Grande BH, a região B, que é o norte de Minas, região C, que é o noroeste, e a região D, que é o centro e alto Paranaíba. Para isso, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Governador Moisés também fica à vontade para acrescentar aí, Moisés. Nós vamos trabalhar com 4 grandes lideranças nessas regiões. Eu vou voltar aqui um pouquinho, só um instantinho. Isso. Nós vamos trabalhar na região A com a companheira Sãozinha. Na região B, nós vamos trabalhar com a companheira Simone Martinelli. Na região C, teremos o EGD Agnaldo. E na região D, contaremos com a companheira Gislene. E nós teremos um trabalho diferenciado nesse ano. Todas as regiões, todos os representantes, os coordenadores regionais, eles irão trabalhar tanto com atração, quanto engajamento e novos clubes. Então, são os 3 pilares aí do DQA que eles trabalharão em suas regiões. Nós teremos um momento, né, Moisés? Ou se você quiser nesse momento explicar um pouquinho, mas fique à vontade aí, se você quiser falar nesse momento também, tá, Moisés? Ok, mas eu acho que tá bom, pode dar consequência, né? Vamos para o final, você está indo bem. Ok, vamos. Uhum. Bom, dentro dessa nossa missão de fazer melhor no ano 26, 27, do que o nosso melhor até o momento, nós precisamos lembrar do planejamento, da execução, da checagem e da revisão, né? Está sempre pensando aí no nosso PDCA. Eu gostaria de começar falando de DQA, falando de Fundação Rotária. Por que eu gostaria de falar de Fundação Rotária? Porque a Fundação Rotária é o nosso braço, o nosso coração que nos permite engajar cada vez mais nossos associados. Então, nesse ano 26, 27, nós passamos para todos os presidentes, todos os governadores assistentes, que nós vamos trabalhar com per capita, ou seja, nós temos uma meta mínima de US$ 30 anual por cada associado. E que também a cada 15 associados nós tenhamos uma empresa, um clube ou um agrocidadão. Cada vez mais quanto mais a gente fortalece a Fundação Rotária, maior a possibilidade dos nossos associados engajarem em ações. E para isso também, ainda pensando no que a Fundação Rotária pode somar ao desenvolvimento do quadro associativo, no ano 26, 27, nós faremos
Nós estamos com um propósito de, no mínimo, 5 projetos globais, em torno de US$ 5.000, e gostaria de convidar aos clubes para apresentarem projeto distrital. Ou seja, 50 clubes poderão fazer uso de um recurso de US$ 60. Desculpa, US$ 600, gente. Nós estamos distribuindo, então, o recurso, né, do nosso FIDUC do ano 26-27, para que possamos fazer esta ação chegar até as comunidades, tá? Gostaria, então, também de lembrar que esse ano nós colocamos também uma meta mínima para os nossos clubes em relação ao DQA. Vamos também trabalhar com per capita. O que significa trabalhar com per capita? Significa que todos os clubes terão o mesmo esforço, tanto os Rotary Clubes como o Rotaract. Ou seja, a cada 15 associados, nós estamos colocando uma meta mínima de um associado. Então, se o clube tem a partir de 15 associados, ele já entra na faixa de 2 até 30 associados, ele entra crescimento real de 2 associados, e assim sucessivamente. Mas para que a gente possa dar um incentivo ainda maior para os clubes, nós não vamos ficar apenas na meta mínima, nós também estamos pensando no reconhecimento para os clubes que crescerem além dessa meta mínima. E para isso, nós criamos um reconhecimento tanto para clubes, que nós estamos usando a mesma metodologia do reconhecimento do Rotary de Paul Harris, ou seja, cada vez que o clube crescer um associado, ele vai ser um clube dourado. Nós vamos fazer classificação de clubes. Cada vez que o clube crescer de 2 a 6 associados, ele será safira. Cada vez que ele crescer de 7 a 9, ele será um clube rubi, e a partir de 10 ele será um clube diamante. Nós usaremos a mesma metodologia de reconhecimento e classificação dos clubes para a Fundação Rotário. Os clubes que arrecadarem até US$ 1.000, eles serão dourados. De 2 a 6 mil dólares, eles serão safira. De 7 a 9 mil dólares, eles serão rubi. E a partir de 10 mil dólares, serão diamante. Eu gostaria muito que vocês guardassem esse quadro, porque esse é o quadro norteador da gestão 26-27, tanto para reconhecimento de associados, quanto para os reconhecimentos dos nossos clubes, ok? Bom, eu gostaria de também reforçar que nós temos que pensar em ações junto aos parceiros externos. E, para isso, nós precisamos pensar quais são as parcerias que nós podemos criar para que a gente possa desenvolver cada vez mais o sentimento de pertencimento, de fidelização dos nossos associados. Então, vamos procurar empresas na nossa comunidade que possam dar um percentual de desconto para o associado e um percentual de desconto para a Fundação Rotário. E a gente vai explicar isso melhor para vocês, mas já deixo aqui uma semente plantada para que vocês pensem. Quais são os parceiros que eu tenho hoje na comunidade que eu poderia me aproximar? Academia, farmácias, restaurantes e outras funções disponíveis aí, entidades que poderiam ser parceiras do Rotary. Só para dar um exemplo, esse ano nós fizemos uma parceria com a Haas, então nós estamos fazendo o banner com a Haas e conseguimos um desconto de 28,12%. Esse valor dos 28,12%, ele será cedido para a Fundação Rotária, né? Será investido na Fundação Rotária em nome do clube. Então, o clube, nós estamos arrecadando um valor de R$ 160 para o banner, e US$ 45 já é investido automaticamente para a Fundação Rotária do Clube. Essa foi uma parceria com a Haas que foi estabelecida esse ano. Além disso, também, pensando também no nosso desenvolvimento, nosso engajamento dos associados, nós estamos também desenvolvendo uma metodologia de um consórcio Rotary, ou seja, uma contribuição mensal, onde os nossos companheiros podem somar a apoiar os clubes, tanto em projetos globais quanto distritais, e fazerem ações junto às comunidades. Nós vamos também lançar esse programa aí oportunamente. Gostaríamos de estar incentivando também essa outra metodologia que estamos criando, nós estamos chamando de milhas Paul Harris, que é uma forma de valorizar também o reconhecimento
e a participação voluntária dos nossos associados, seja na captação de recursos para o Rotary, seja na divulgação do Rotary, eventos do Rotary, festivas, o cargo que ocupa no Rotary e os nossos cursos, seminários de aprendizagem, seja presencial, virtual ou no nosso portal My Rotary, tá? E aqui queria falar um pouquinho para vocês, eu vou me ater aqui hoje especificamente no que nós estamos pensando em reconhecimento, né, do ponto de vista do distrito, né? Então, aqui nós temos os reconhecimentos esperados ao final da gestão, tanto para a Fundação Rotária quanto para o DQA, ou seja, que todos os clubes que tiverem uma per capita aí de US$ 25 mínima por associado, nós vamos buscar os 3 maiores clubes, né, que fizerem esse investimento na Fundação Rotária no fundo anual. Também identificar os clubes que aprovarem projeto global e distrital e clubes que tiverem o maior crescimento real de associados. Além disso, também nós vamos estar identificando os clubes com maior número de doadores de Fundação Rotária no Seguro Solidário, tá? É importante quando nós falamos lá, né, de investir na juventude, de investir no crescimento do quadro associativo, nós precisamos pensar em formas de novos Rotary Clubes, identificar qual é o perfil, né, do Rotary Club que se adequa melhor àquela realidade, àquela comunidade, e quem são as pessoas mais adequadas para aquele tipo de perfil de clube. E também vamos trabalhar muito com vocês nesse ano na criação de clubes satélites, Rotaract, Interact e Rota Kids também, tá? E aqui também gostaria de trazer também as nossas parceiras, que são as Casas da Amizade, tá? Vamos incentivar, então, os nossos programas de juventude rotária, Interact, Intercâmbio, RILA e outros. Criamos, inclusive, um presidente específico para gerenciar esses programas no nosso distrito, que é o nosso companheiro Carlos Mucida. E, especificamente, teremos um reconhecimento para o crescimento real do quadro associativo, tá? E, ao final, nós teremos algumas menção honrosa, né, que tem a ver aí com o reconhecimento dos clubes com maior crescimento real de DQA, os maiores doadores de Fundação Rotária, os maiores per capita e o crescimento maior de juventude rotária também, tá? Além dessa menção, nós também pensamos em algumas distinções aqui a ser dada, que seria o tempo de dedicação ao Rotary, doadores para a Fundação Rotária Pessoa Física e os nossos cursos de capacitação na Central de Aprendizado, tá? E aqui nós trabalhamos nos seminários com os nossos presidentes, para que a gente tenha sempre esse cuidado de ter um olhar interno e um olhar externo. E eu gostaria, então, para finalizar, né, já estou 1 minuto atrasada aí, Poliana, de compartilhar um vídeo aí com vocês. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Se eu não conseguir, eu vou pedir Eduardo para compartilhar aí com vocês, ok? Se você vai aqui. Isso. Research shows that the regions that form new clubs and offer diverse club experiences are growing the fastest. Rotary grows when we engage new people, create new clubs. Não está saindo a imagem, não, Jaqueline. Não. Então, eu vou pedir Vou parar aqui. Eduardo, você consegue compartilhar aí para a gente? We must listen to our members and community to provide a club experience that our participants want. Obrigada, viu, Luiz? An innovative approach to starting new clubs. Deixa eu tirar. O Eduardo ou Poliana, eu não sei quem ficou com o vídeo aí. Ô, Eduardo, você quer que tenta aqui? Ou você vai aí? Vou tentar aqui. Tá bom. Bom, enquanto o Eduardo está abrindo, vamos lá, né, Eduardo? Esse vídeo ele traz para que a gente possa pensar quais as melhores formas, né, de clubes que nós podemos trazer para as comunidades e para os nossos associados. Tá? Research shows that the regions that form new clubs
and offer diverse club experiences are growing the fastest. Rotary grows when we engage new people, create new clubs, and offer diverse and flexible club experiences for members. As Rotary leaders, we must listen to our members and community to provide a club experience that our participants want. An innovative approach to starting new clubs, using new club models, gives you that opportunity. Club models are the approach or elements each club will offer. Every community has different needs, and there's a club model to meet them. Here are just a few examples of common club models. Members can be in a traditional club, which may include a meal and a speaker, or a cause-based club, where members are passionate about a specific cause and focus their efforts on that topic, or an interest-based club that engages members who share interests or hobbies, or an international club that encourages friendships and relationships from around the world. Using new models to develop clubs that provide a fulfilling club experience helps Rotary grow in your district. Work together with your district leaders to find a club model that meets your community's needs, or create a new model that works for you. Get started at rotary.org/startaclub. Obrigada aí, Eduardo. Bom, esse vídeo, gente, assim como os demais outros vídeos, estão disponíveis na Central de Aprendizado do Rotary, que é uma ferramenta valiosíssima para que possamos nos qualificar cada vez mais. Mas hoje nós temos um dia muito especial. Nós temos aqui um convidado que, antes de pensarmos nos modelos, nós precisamos entender o contexto, né? Onde nós estamos inseridos enquanto distrito e quais são as nossas possibilidades de atuação em relação aos nossos municípios, os nossos bairros. Então, eu gostaria de voltar a palavra para a Poliana, para que ela possa agora apresentar o nosso convidado muito especial no dia de hoje. Agradeço a companheira Jaqueline pela apresentação da equipe, das metas e dos reconhecimentos distritais. E agora, após esse momento de inspiração, daremos início à palestra principal do nosso seminário. E essa palestra tem como tema DQA no Distrito 4.760, Situação Atual e Perspectivas. E será conduzida pelo ex-governador distrital Alceu, do Distrito 4.652, governador 2004 a 2005. Antes de passarmos a palavra ao nosso palestrante, farei a leitura de seu currículo. O companheiro Alceu é associado ao Rotary Clube de Rio do Sul, Centenário, do Distrito 4.652, Santa Catarina, com a classificação profissional Comércio, Representações, Metais. O companheiro Alceu possui uma ampla e significativa trajetória rotária. Foi governador do Distrito 4.650, atual Distrito 4.652, no ano rotário 2004-2005, e atuou como representante pessoal de presidentes do Rotary Internacional em 12 conferências distritais. Também foi membro do Conselho de Legislação de Chicago em 2010 e integrou a equipe de treinamento dos governadores eleitos nos anos rotários de 2009 a 2014, bem como dos governadores indicados de 2012 a 2014. Entre suas importantes atuações no desenvolvimento do quadro associativo, destacam-se as funções de coordenador regional do quadro social da Zona 23A em 2009 e 2010 e coordenador do Rotary para as zonas 22A e 23A de 2010 a 2012. Foi ainda líder de treinamento nas Assembleias Internacionais do Rotary Internacional de 2014 a 2015, e, em San Diego, participou de diversas convenções de Rotary Internacional realizadas em Los Angeles, Lisboa, São Paulo, Atlanta, Hamburgo, além das convenções virtuais de 2020 e 2021.
Na convenção do Rotary Internacional em Hamburgo, coordenou o workshop com o tema Retenção, crescer com qualidade e engajar associados, reforçando sua atuação e experiência na área de desenvolvimento e fortalecimento do quadro associativo. Também contribuiu com a ABTRF, atuando na Comissão de Assessoramento Regional da Região Sul, na Comissão de Planejamento e como coordenador para Santa Catarina. Atualmente é presidente da Divisão Santa Catarina do RLI, Instituto de Liderança Rotária. O companheiro Alceu é doador extraordinário da Fundação Rotária e recebeu importantes reconhecimentos, entre eles a menção quadro Quatro Avenidas de Serviço por realizações individuais, a menção presidencial de 2004, 2005 e a menção da Fundação Rotária por serviços meritórios. Com sua sólida trajetória, experiência em liderança, treinamento e desenvolvimento do quadro associativo, recebemos com grande honra o ex-governador distrital Alceu. Feita a apresentação, é uma grande honra receber você, Alceu, nesse nosso seminário virtual. Sua experiência e contribuição certamente nos ajudarão a ampliar nossa visão sobre o quadro associativo, especialmente em relação aos desafios, oportunidades e caminho para o fortalecimento dos clubes. Com a palavra, o ex-governador distrital Alceu. Só um minutinho que eu quero acertar minha página aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Hum. Não deu certo, peraí um momentinho só. Governador Alceu, com todo Oi. esse currículo, achou um tempinho para estar conosco aqui hoje, sábado. Muito obrigada, viu, governador? É sempre uma satisfação poder estar com vocês. Bom dia, governadora Jaqueline. É uma satisfação voltar ao Distrito 4.760 para conversar sobre quadro associativo. Nosso facilitador e coordenador assistente do Rotary Internacional, Luiz Antônio Oliveira de Lima. Cumprimentando o governador Nas, quero cumprimentar todos os governadores presentes, governadores assistentes, equipe distrital, companheiras e companheiros. É sempre uma satisfação falarmos sobre DQA e hoje vamos conversar sobre a situação atual do Distrito 4.760 e as perspectivas futuras. O áudio está ok? Alô? Sim, tá tudo ok, tá tudo Ok, ok. então vamos em frente. Bem, eu quero compartilhar com vocês algumas sugestões de crescimento. Nós já vimos o plano de ação do distrito, vimos o vídeo, mas sempre há alguma coisa a mais a gente acrescentar para que possamos fazer do 4760 um dos maiores do nosso distrito, nosso país. Em termos de clubes, eu ainda não consegui os dados de ontem, mas temos até dia 30 de abril. Nós temos em 2020 94 clubes e até 30 de abril 91. Aí depois nós vamos ver como é que vamos poder crescer. O quadro associativo já atingiu 2.446 associados em 30 de abril. Está tendo uma boa evolução. Sempre que possível, sempre que eu consigo no Rotary Internacional a situação dos distritos, eu atualizo a planilha com as análises de possibilidades de crescimento dos distritos. Vocês vejam só, eu consegui atualizar o de vocês aqui. Nós temos aqui um clube, por exemplo, Nova Serra, uma cidade com 114 mil habitantes, sem clube. Tá? Temos outra ali, Ibirité, com 179 mil habitantes, que teve um clube terminado. As possibilidades do 4760 em crescimento são de 300 clubes no médio e longo prazo. Mas uma situação mais imediata, nós poderíamos crescer 92 clubes. Eu quero dizer que essa planilha é uma amostragem. Ela trabalha com determinado número de habitantes. Mas toda localidade onde houver pessoas interessadas em criar um clube, nós temos que criar. Porque nós vamos ter sucesso. Vocês querem ver no 4.652, nós temos uma cidade com 3.129 habitantes que tem um clube e funcionando muito bem. Uma outra cidade com 7 mil habitantes, 2 clubes funcionando muito bem. Essa de 3.100 é clube só de mulheres. Da de 7 mil tem um clube só de homens e outro só de mulheres. Então, um grande segmento para crescermos são as mulheres. E nós temos que explorar isso. Eu não sei quantos clubes de mulheres do Distrito 4.760 tem, mas é um grande campo para se explorar.
As mulheres são empresárias de sucesso e elas estão aptas e ávidas de participar de um grupo estruturado como o nosso. Então vamos em frente. Então, com certeza, eu não creio que 92 não, né? Não vamos conseguir criar 92 clubes, mas quem sabe 46 é bem possível durante esse ano rotário. Nesse mapa, na cor vermelha, Governador Alceu, só um instantinho. oi, Os seus slides não estão passando. oi, não está passando? Ué, deixa eu Não, voltar, nós estamos no primeiro ainda. então deixa Agora eu, sim, agora foi. deixa eu voltar novamente, vamos ver aqui. Nada? Não, Não? agora sim, agora ok. Tá Nós ok? estamos nas possibilidades de novos clubes Tá. agora. Onde eu mostrei aqui, por exemplo, Ibirité com 179 mil habitantes, Pará de Minas com 106. Então há grandes possibilidades. E eu já passei essa planilha para a governadora e com os mapas também, e os presidentes deverão também receber esses mapas para atuação. Bom, então vamos agora ao mapa real. Está aparecendo, né? Está aparecendo? Ainda não, mapa ainda Não. não. Não tá, não. Mas como que não? Espera aí. Deixa eu tirar novamente fora. Vamos ver uma coisa. Aí, agora sim, aí sim. E Uhum. quando amplio, agora não aparece? Ah, Apareceu. tá aparecendo, tá ok. Mudou? Mudou, estamos no mapa do distrito. Tá, esse aqui é o mapa do distrito com os clubes existentes, em claro o grande campo de atuação do distrito para crescimento. Trocou a tela para esse mapa, esses clubes em marrom, em cinza? Não, Parece em cinza? Não. parece que você vai ter que clicar no slide para ele mudar. Ah, Assim. mas que coisa, como é que pode uma É, coisa dessa? isso. Pera, eu vou Clica nesse negocinho que tá do lado do menos. Ah, do Aqui, vamos ó. lá. lado, Esse do onde? lado do menos, desce o mouse, pode descer. Do lado do menos, isso, do outro lado. Aqui? Do, não, ali do lado, literalmente ao lado do menos. Ah, é para compartilhar a tela, porque você não Isso, está no Mas é o que modo eu de tenho feito. exibição. isso, Aí, isso. isso. Agora Pois vai para é. o. E altera? Não. Ainda pode clicar novamente que vai dar certo. Então, sim. Deixa eu fechar de novo. Vou fechar e vou compartilhar de novo, tá? O que tá vendo? Como é que é a tecnologia que às vezes nos deixa na mão. Vamos ver a coisa. Aqui, tá? Eduardo está com essa apresentação aí também, Eduardo? Eu vou abrir ela aqui. Tá. Não Está. entendi. Mudou a tela? Tá trocando? Não. Não? Não. Mas o que pode estar acontecendo? E é Nada? porque se me permite, é porque você ainda não colocou no módulo apresentação, naquele campo. Você consegue pôr aí para a gente, Eduardo, o módulo apresentação? Ver se ele consegue. Mas ele está na apresentação. Ó, agora está no módulo, Agora isso. mudou. Isso, Mudou? sim. De novo? Está mudando? Sim, Sim, agora Tá. agora sim. foi. Então tá, então vamos em frente. Eu só vou fechar essa Obrigada tela do aí. lado porque ela me atrapalha aqui na visão, tá? Só um pouquinho. Bem, então, como eu falei antes, aqui em cinza, nós temos. Ai, que eu não consigo fechar aqui. Não me obedece. Não, mas Aqui está. em cinza, nós temos os clubes que foram encerrados, tá? Então é um grande trabalho a ser feito com esses clubes. Só que nós temos que tomar um cuidado. Se formos reiniciar um clube desses que tenha sido encerrado, primeiro nós temos que descobrir quais os motivos pelos quais ele foi encerrado. E quando começar um novo clube, procurar novos líderes para a formação do novo clube, só chamar os antigos quando o clube já está em formação. Então nós teremos novas ideias, novas pessoas participando desse clube e com certeza ele não terá problemas para o funcionamento. Trocou a tela agora? Tro- Trocou a tela? Sim, Sim, Sim. Então vocês veem, nós temos 55 Rotary Clubs que foram encerrados em 50 localidades. Se nós criarmos clubes satélites, teríamos 440 novos associados. Ou, se forem Rotary Clubs, 825 novos associados. Veja, governador Jaqueline, o crescimento que o distrito poderá ter durante esse ano rotário, né? A oportunidade existe, é só a gente ir atrás.
Nesse mapa aqui eu mostro no amarelo mais escuro as cidades com mais de 20 mil habitantes e as mais claras, demais cidades. Tudo isso aí é possível a explorar e fazermos o crescimento dos distritos. E Belo Horizonte tem também muitas oportunidades de crescimento. Bem, companheiros, o Rotary é importante para todos vocês. Se ele é importante, por que que nós não vamos dar essa mesma importância, essa mesma possibilidade para demais pessoas que residem na comunidade? Então, nós temos que realmente verificar onde é possível criar um novo clube e dar andamento. E vamos expandir o distrito sempre que possível para que ele possa crescer e darmos uma maior consistência no número de associados dentro do clube. Como eu falei antes, o grande caminho também são criar clubes por mulheres. Alguns cuidados que a gente tem que ter trazer líderes que queiram realmente melhorar a comunidade, verificar, detectar nas comunidades aqueles líderes que estão lá que querem melhorar a comunidade e convidá-los para participar. Orientá-los a respeito do que é o Rotary, quais são os benefícios de pertencer ao Rotary, o que eles podem fazer com o Rotary. De preferência, detectar uma necessidade da comunidade e criar um projeto humanitário já com o Clube em formação. Aí, com certeza, ele vai se solidificar. Só que o Clube Padrinho precisa acompanhar todas as reuniões de formação e, no mínimo, durante 2 anos após a sua fundação. Mas um detalhe importante que eu quero deixar para vocês: não é o distrito que vai formar um clube. Não é a governadora que vai formar um clube. Quem forma clubes são os próprios Rotary Clubs que conhecem a comunidade. Serão vocês que darão o suporte aos líderes na formação do clube. O distrito dá o apoio logístico, mas o caminho para a criação de um clube depende de cada um dos Rotary Clubs. A governadora, sim, e a equipe distrital, sim, serão chamados para a entrega da carta constitutiva, para a cerimônia de fundação do clube. Agora, o trabalho todo de formação sempre é de vocês. Os clubes satélites, é a opção que eu falei, a primeira ali, né? É uma diferença de clubes. Ele oferece maior flexibilidade de dia, de horário, né? Pode ser uma experiência diferente no local onde se reúne, é mais acessível, ele pode dispensar as refeições, né? Ele pode se concentrar em interesses específicos, por exemplo, um clube satélite só de filatelistas ou de interessados no meio ambiente ou de futebol, né? E eles ampliem muito a experiência, o alcance do Rotary Internacional. Esse guia traz todas as informações para a formação de Rotary Clubs. Não podemos esquecer do Rotaract. O Rotaract forma jovens profissionais que serão líderes do futuro. Se nós precisamos de líderes no Rotary, nós precisamos de líderes na comunidade também. E nós podemos formar Rotaracts em universidades e na comunidade. Para vocês terem ideia, quando fiz um treinamento de coordenador, a gente esteve num grupo discutindo o Rotaract, e aí um companheiro dos Estados Unidos nos perguntou: o que é que eu faço com o Rotaract? Nós perdemos muitos associados porque nós formamos os clubes em universidades. Digo, em universidades, sim. 99% dos Rotaracts nos Estados Unidos são universidades. Eu não sei se nós estamos explorando esse nicho de universidade. De repente, é um caminho para a gente criar novos Rotaracts e para que eles tenham mais sucesso também. Vejam só, numa pesquisa que o Rotary Internacional efetuou, verificou-se que 30% dos rotaractianos foram participantes de programas do Rotary, basicamente Interact e RILA, né? 80% deles demonstram interesse em ingressar em um Rotary Club e pode ver a associação dupla. Nós estamos convidando esses rotaractianos, né? Agora, um problemão que detectaram é que 30% dos Rotaracts não informaram os dirigentes dos clubes para o Rotary Internacional. Então, essa é uma questão que existe também. Nesse mapa aqui, nós vemos em lilás a existência dos Rotaracts e no mais escuro, onde eles foram encerrados. Então, para também ter uma visão de trabalho dentro do distrito. Vocês têm 15 Rotaracts e tivemos 36 encerrados. Então, também tem um grande trabalho para ser feito dentro do distrito. Mas, repetindo,
Todos os associados precisam entrar no processo de formação de Rotary Clubs e de Rotaract. Não depende só do presidente. Os associados precisam se engajar nessa formação. Nós não podemos criar um clube e perdê-lo. Nós temos que criar clubes com consistência, clubes que realmente são formados e vão persistir, tá? Da mesma forma, não podemos continuar atraindo associados e perdê-los. O que nós precisamos fazer? O que nós temos que fazer para manter os associados? Vamos entrar mostrar alguns segredos para vocês de como manter e como fazer com que os Rotaracts e os Rotary Clubs tenham sucesso, tá? Primeiro, fidelizar os associados. Eles precisam se tornar fidelizados em Rotas, né? Eu não gosto de usar muita palavra de retenção, né? Retenção é aprender. Nós temos que fidelizá-los para que eles permaneçam dentro do Rotary. E como é que nós vamos fazer isso? Tempos atrás, eu revendo um DVD de um grande músico americano chamado Burt Bacharach, e encontrei uma música dizendo assim, A House is not a Home, escrita por ele e por Hal David. Essa música diz o quê? Ela diz o seguinte: uma cadeira ainda é uma cadeira, mesmo quando não há ninguém sentado nela. Mas uma cadeira não é uma casa, e uma casa não é um lar, quando não há ninguém lá para te abraçar e ninguém em quem você possa dar um beijo de boa noite. Um quarto ainda é um quarto, mesmo que não há nada lá além de melancolia. Mas um quarto não é uma casa, e uma casa não é um lar, quando nós dois estamos muito distantes e um de nós tem o coração partido. Vocês podem estar se perguntando, o que essa música tem a ver com o Rotary? O que essa letra tem a ver com o Rotary? Olhem bem. Nós temos o sino, o martelo e a nossa bandeira. São a nossa cadeira, são o nosso quarto. Eles por si só transformam um clube em um Rotary Club? Qual é a diferença entre um clube e um Rotary Club? Olhem bem, um clube, ele não tem preocupação com a melhoria da comunidade. Um clube não seleciona candidatos. Apareceu, entrou. Um clube não prepara a liderança, não precisa preparar a liderança. Um clube não se preocupa com a evasão. Saiu, bom, foi-se. Tá? O clube não tem planejamento estratégico. Um clube, eles usam recurso de promoções para proveito próprio. Um clube acha que entregar cesta básica é um projeto. Eu estou trazendo esse exemplo porque eu sei que no 4.760 nós não temos clubes e sim temos Rotary Clubs. Já os Rotary Clubs, companheiras e companheiros, eles praticam um forte companheirismo, né? Realmente fazem com que um companheiro se sinta muito bem dentro do clube. Eles selecionam os candidatos, trazem aqueles que já têm dentro do coração deles o dar de si antes de pensar em si. Eles ouvem e engajam os associados. Os Rotary Clubs promovem novas lideranças para o clube, para o distrito e até para o Rotary Internacional. Os Rotary Clubs trabalham descentralizando as ações e fazem renovação anual dos conselhos. Rotary Clubs fazem projetos eficazes, projetos que marcam o nome do Rotary na comunidade e que fazem a mudança na comunidade. Rotary Clubs contribuem para a Fundação Rotária, estão conscientes da necessidade de se contribuir para a Fundação Rotária para fazer projetos melhores. Rotary Clubs fazem a diferença na comunidade. Rotary Clubs analisam os motivos da evasão dos associados e adotam providências para não perder novos. E Rotary Clubs atraem representatividade. Então, olhem bem, para que um Rotary Club, um Rotaract tenha um sucesso, eles precisam fazer com que os associados participem efetivamente dos destinos do clube, tenham voz ativa, todos eles com atividades, que eles sejam clubes não engessados, clubes sejam leves e se divirtam realizando projetos para a comunidade, onde os novos associados são muito bem recebidos, a diversidade da comunidade está representada no clube, tem projetos e programas inspiradores, são instrumentos de se fazer o bem, eles fazem a descentralização, cada um tem uma atividade dentro do clube, não ficam todos centralizados no presidente, cada um sabe o que tem que fazer. Os presidentes das comissões sabem o que se espera de cada um deles.
Eles fazem reuniões periódicas do conselho diretor e as assembleias, né, para decidir os projetos a serem realizados. Eles têm planejamento estratégico, eles sabem onde querem chegar em curto, médio e longo prazo. E a informação e instrução rotária nas reuniões, que eles participam dos treinamentos distritais, que é fundamental para a formação dos associados. Os clubes de sucesso, eles realizam reuniões agradáveis, né? É, as reuniões que precisam ser realizadas de tal forma que sejam bem organizadas, com antecedência, que elas sejam objetivas, que elas sejam produtivas, que elas sejam dinâmicas, que elas sejam divertidas, né? Elas têm que e sejam, claro, atrativas. Elas precisam começar e terminar no horário. Elas precisam ter boa pauta de trabalho, precisam ser flexíveis, precisam ser eficazes e práticas. Precisam contar com boas palestras que permitam o desenvolvimento pessoal dos associados e que todos devem sair melhor do que entrar numa reunião. Todos precisam estar conscientes de que participar de uma reunião deve ser uma oportunidade, não uma obrigação, não estar obrigado a pertencer à reunião, e sim uma satisfação de ir toda semana para as reuniões. Tá? E quando os associados se divertem, eles sentem-se incluídos e se divertem. Né? E hoje é possível flexibilizar reuniões e a frequência. Bem, ninguém ama o que não conhece. Conforme o levantamento realizado pelo Rotary Internacional, a grande maioria dos que nos deixam saem sem saber o que é o Rotary. E como é que nós vamos mudar isso? Por exemplo, entrando novos associados, vamos designar um mentor para ficar junto desse novo associado e mostrar para ele como é que o Rotary funciona, como é que o clube funciona, quem são os associados, como ele pode ajudar. Então, essa mentoria é fundamental. O clube precisa ter instrução rotária para conhecimento e informação rotária para mostrar o que está acontecendo dentro do Rotary. Tem que ser realizados os treinamentos, incentivado a participação de seminários, incentivado o uso da central do conhecimento, e gostei muito do plano de ação da governadora, que vai premiar realmente quem está se dedicando à central de aprendizado. E eu acho que o distrito ainda não tem, mas é uma boa sugestão é criar o Instituto de Liderança Rotária, que ajuda a formar novos rotarianos. Aqui temos uma tela com todos os clubes, todos os treinamentos que são oferecidos pela Central do Aprendizado. Vocês podem ver que em clubes tem treinamentos fantásticos. Os clubes de sucesso, eles fazem o engajamento de todos, porque todos sabem o que fazer, por que fazer, quem coordena, como, aonde fazer e quando fazer. Cada um precisa estar na função certa na função certa dentro do clube. E isso é fundamental para que ele se sinta realmente engajado e crie o senso do pertencimento ao Rotary Club. Fundamental, companheiros, é conhecer os interesses dos associados. Nós precisamos aprender um pouco mais sobre cada um dos associados para envolvê-los nas atividades certas. Hoje nós vemos muitos associados dentro do clube quase que perdidos, não têm atividade porque nós não sabemos onde eles podem trabalhar, onde eles podem contribuir para melhorar o clube. Então nós precisamos conhecê-los mais para que possamos colocar a pessoa certa no lugar certo. E tendo a pessoa certa no lugar certo, fica mais fácil apoiar projetos e outras atividades no clube. Ouvindo, conhecendo os associados, eles sentem que a participação importa e são ouvidos pelos líderes do clube e confiam que eles tomarão as melhores decisões possíveis. E como é que nós vamos conhecer os interesses? Principalmente ouvindo, mas ouvindo mesmo, sentando no lado do companheiro, conversar com ele, escutar o que ele tem a dizer, escutar as sugestões, ver se são possíveis de se aplicar. Ou, tecnicamente, realizando a pesquisa de satisfação dos associados e conhecendo a saúde do clube. É assim que nós temos que fazer com que realmente todos se sintam envolvidos e comprometidos com o clube. Esse guia tem todas as ferramentas de avaliação do quadro associativo e também para o fortalecimento do quadro associativo. Mas, além de tudo, companheiros, nós não podemos esquecer nunca de reconhecer o esforço de todos. Aquele obrigado, aquele tapinha nas costas, isso é fundamental para o associado. Ele se sente reconhecido, ele sabe que ele está sendo importante para o clube.
E mais importante do que só reconhecer é designar um associado para receber a menção Avenida de Serviços por realizações individuais, que muitas vezes nós esquecemos de entregar. Vamos ter isso como meta, premiar um associado por ano com essa premiação, com esse prêmio, Avenida de Serviços por realizações individuais. Nós vamos fazer com que cada vez eles mais se sintam pertencentes ao Rotary, pertencentes ao clube. Eu sempre digo que um Rotary sem projetos humanitários não é Rotary, é um clube. Por isso nós precisamos fazer, sim, projetos humanitários de qualidade. De nada adianta você fazer projetinhos, projetos pequenininhos. Nós precisamos fazer realmente projetos que realçam... Opa! Não, bati a tecla errada. Projetos que realcem a marca Rotary. Projetos que realmente mostram que nós estamos fazendo projetos de qualidade e para fazer projetos de qualidade precisamos conhecer as necessidades da comunidade. Por exemplo, por que nós não criamos um NRDC numa comunidade carente? Nós vamos ajudá-los a melhorar a sua comunidade e vamos fazer com que realmente eles se sintam agradecidos ao Rotary por ter dado a eles a luz da solução dos seus problemas, né? Nós precisamos sair do assistencialismo, precisamos voltar a ser o fomentador das grandes mudanças para as comunidades. Elas precisam voltar a contar com o Rotary como o grande parceiro para as suas melhorias na comunidade, né? Projetos de qualidade fazem com que os associados sintam que o serviço prestado faz a diferença local e mundialmente. E aqui temos o guia de como realizar avaliações na comunidade. Só para pensar, os projetos humanitários que realizamos orgulham nossos associados? Só para pensar. Bem, companheiros, além de manter os associados, nós temos que buscar novos associados. Nós temos que buscar associados para que realmente possamos nos fortalecer. E as pessoas se associam ao Rotary para fazer amizades significativas, servir à comunidade mundial, fazer conexões profissionais. Mas nós temos que tomar alguns cuidados para trazermos realmente adultos de caráter ilibado, né, integridade, boa reputação, dispostos a trabalhar para o bem de suas comunidades, né? E quando vamos convidar novos associados, temos que verificar realmente se eles têm o perfil e a vocação para o servir, se eles têm dentro deles aquela vocação do dar de si antes de pensar em si. Temos que trazer realmente pessoas que têm esse perfil. Temos que verificar se eles têm tempo e condições de tempo e de financeiras para pertencer ao Rotary, né? E verificar as classificações vagas dentro do clube. As classificações hoje são não são rígidas como era antigamente. Antes nós tínhamos um limite de 5 classificações idênticas, hoje não. Não, porque se pede hoje que nenhuma delas se sobressaia sobre todas as demais. Então, nós podemos ter 5, 6, 7 classificações idênticas sem nenhum problema dentro do clube. Mas nós precisamos ter na cabeça, sim, que precisamos de uma grande quantidade de qualidade. Uma grande quantidade de qualidade. De nada adianta apresentar nomes apenas por apresentar. Ele precisa ter a vocação para o servir. Se ele não tiver isso, ele entra e sai e nós vamos estar sempre correndo atrás do barco. Nós precisamos mudar isso. Aqui uma pequena relação das grandes possibilidades de encontrar novos associados nas várias opções, amigos, aposentados. Quanto aposentado está aposentado, não sabe o que fazer, podia ser um grande associado do Rotary, ajudando-nos a crescer cada vez mais, né? Selecionados, né? Nós precisamos fazer o convite. Esse convite deve ser um convite formal, de repente com a presença do casal, explicando para eles o que é o Rotary, como é que ele funciona, quais são as suas responsabilidades, os benefícios de pertencer ao Rotary, e realizar uma cerimônia de admissão marcante. Uma cerimônia que fique na cabeça dele, puxa vida, que coisa linda que fizeram comigo nessa admissão. Sinceramente, eu já vi cerimônias de admissão que é como se fosse o cara pegar um saco de feijão e colocar para dentro do carro e tudo bem. Toma aqui o distintivo, você está admitido no Rotary. Não, vamos ter que fazer uma festiva gostosa, bonita, para que realmente fique marcante para a vida do casal. E insistir para que faça os treinamentos do distrito e principalmente da central de aprendizado. Gosto de lembrar sempre de que
É nos clubes que o Rotary acontece. E é através de suas ações que os associados passarão a gostar cada vez mais do Rotary e sentir orgulho de ser rotariano. E não se esqueça, você é muito importante para tornar o seu clube simplesmente irresistível. Aqui é o meu blog, eu tenho informações gerais e também mensalmente eu forneço material para instrução rotária dos clubes que está disponível para todos vocês. Agradeço a atenção e fico à disposição dos companheiros para o que se fizer necessário. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, governador Alceu? Se eu tivesse ao vivo, eu ficaria de pé para te aplaudir, viu? Gostei demais da sua apresentação, extremamente consistente, estruturada. Acho que vai ser uma conversa muito boa, muito rica, porque você trouxe um material fantástico para a gente trabalhar aqui hoje e que nós possamos também compartilhar esse material com os nossos clubes, nossos governadores e presidentes. Eu estou assim muito mais entusiasmada ainda depois de te ouvir, viu? Acho que isso faz toda a diferença quando a gente tem um norte, né? Tem orientações que realmente nos orientam para onde podemos trabalhar da melhor maneira possível. Poliana, vamos seguindo aí com o protocolo. Vamos, vamos lá. Agradecemos imensamente ao ex-governador distrital Alceu pela palestra, pelas reflexões compartilhadas. Alceu, adorei, estava até falando com a Tairine enquanto minha companheira de Rotaract, que eu achei incrível você colocar o Rotaract em tudo. Então, com certeza, os insights que você trouxe, né, sobre atrair novos associados, criar ambientes acolhedores, clubes relevantes, pertencimento, com certeza faz muito sentido também para nós, enquanto Rotaractiano, tá? Então, muito obrigada, em Ô, nome do nosso. Poliana, eu queria só quebrar o protocolo um pouquinho, porque uma das coisas que eu tenho pensado muito, vocês sabem disso, né? Vocês que têm aí a dupla associação, a nossa RDR 26, 27 também sabe disso, como que nós podemos somar forças Rotary e Rotaract? Rotary Clube e Rotaract Clube, porque na verdade nós somos Rotary, né? E acho que nós temos trabalhado muito separadamente, Rotaract Clube e Rotary Clube. E eu tenho um propósito, eu queria deixar isso bem claro aqui, que toda vez que eu trago a juventude, eu estou falando dessa aproximação do Rotary Clube com o Rotaract Clube. Essa é uma palestra que a gente precisa levar para o Rotaract Clube também, porque nós temos que começar a pensar juntos. Nós somos Rotary, né? Então era só essa observação aí. Obrigada, Poliana. Sem dúvidas. Quando o Rotary e o Rotaract se unem, é transformador, gente. E aí nós vamos agora dar sequência à nossa programação para iniciar o nosso talk show da QA. Nós teremos uma conversa que será conduzida em formato de talk show, com o objetivo de aprofundar temas essenciais para o desenvolvimento do quadro associativo dos clubes. A coordenação desse momento será da governadora distrital eleita, companheira Jaqueline Ferreira, e eu vou apresentar os nossos participantes desse momento tão enriquecedor. Teremos como convidado especial o ex-governador distrital Alceu, e como mediadores, o ex-governador distrital Moisés Teixeira, presidente da Comissão de DQA 2026-2027, e o ex-governador distrital Luiz Lima, facilitador distrital 2026-2027. O companheiro Luiz Lima é associado ao Rotary Clube de Contagem Sede, tendo como classificação profissional administrador de empresas. Foi governador distrital no ano rotário 2022-2023 e segue contribuindo ativamente com o fortalecimento do Rotary, especialmente na área de desenvolvimento do quadro associativo. Atualmente, ele exerce importantes funções rotárias, entre elas, presidente da comissão de DQA do seu clube, tesoureiro do clube, presidente da comissão distrital de DQA, facilitador distrital 2026-2027, coordenador assistente do quadro associativo, do Rotary para a região 29 e mentor rotário 2026-2027 dos distritos da região 29.
Com sua experiência em gestão, liderança distrital e desenvolvimento do quadro associativo, recebemos o companheiro governador distrital Luiz Lima para contribuir com este importante momento de formação e troca de experiências. Além dele, teremos o companheiro José Moisés Teixeira, que é natural de Perdões, Minas Gerais, filho de Alfrido e Isaura, e reside em Belo Horizonte desde 1972. É empresário do ramo de compra e venda de veículos novos e usados, e ingressou sua vida rotária no Rotary Clube de Betim em 2002, onde ocupou diversos cargos dentro do clube. Em 2012, transferiu-se para o Rotary Clube de Belo Horizonte Barro Preto, clube no qual foi presidente nos anos rotários 2015, 2016, 2016, 2017. Em sua trajetória distrital, atuou como secretário distrital em 2017 e 2018, foi governador do Distrito 4.760 no ano rotário 2021-2022, coordenador assistente da Fundação Rotária para a Área 29 em 2022-2023 e facilitador do Distrito 4.760 no ano rotário 2023-2024. Atualmente, ele é presidente da Comissão Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo para o período 2026-2029, contribuindo diretamente para o fortalecimento, crescimento e engajamento dos clubes do Distrito 4.760. Recebemos com muita satisfação o ex-governador distrital José Moisés Teixeira para esse momento de diálogo e aprendizado. Então, com a palavra, a nossa companheira Jaqueline. Jaqueline está no mudo. tá no mudo. Jaqueline está Jaqueline está sem som. Ok. Ok. O Eduardo, a gente conseguiria manter aquele formato dos Sim, quatro? eu vou restituir aqui, peraí. É legal, né? Estou vendo aqui a presença do governador William também. Obrigada aí, William, pela presença. Não tinha te visto antes. Muito obrigada aí pela presença também. Uma honra para mim, obrigado. Governador Alceu, vou mudar um pouco aqui, porque várias perguntas que nós tínhamos preparado, você já nos apresentou de uma forma bem estruturada. Mas quando a gente faz uma apresentação, logo que a gente termina a apresentação e depois que a gente faz a apresentação, a gente gostaria de dar um recado muito especial. Então, eu gostaria de te pedir que desse esse recado especial para a governadoria, para os nossos associados aqui presentes, de tudo que você preparou hoje para o nosso distrito. O que você gostaria de deixar bem dito aqui para a gente? Onde que podemos seguir no ano 26, 27? Eu gostaria que você ficasse muito à vontade, porque eu sei que você tem um material fantástico aí, mas eu gostaria de te ouvir, né, de tudo que você preparou com tanto carinho e tanto profissionalismo aqui para o nosso seminário. O que você gostaria de passar agora para o nosso distrito? Governadora, uma grande preocupação que eu tenho é com a rotatividade do quadro associativo. Isso depõe contra nós. Se fala em termos de comércio, indústria, que uma coisa boa se fala para 3 pessoas, e quem não agradou vai para 11, se fala para 11 pessoas. Então você vê, se nós trazemos um associado para o clube e ele não for engajado no clube, né, ele vai sair falando mal da gente, e não é para uma pessoa só. Ele vai encontrar 11 outras pessoas falando mal do Rotary, e nós vamos ter dificuldades para trazer algum desses 11 para a nossa organização. Então, os clubes precisam, isso eu sei que os distritos, os governadores todos, eles batalham para que realmente os clubes acolham bem, escolham bem os novos associados. Mas o papel fundamental é do clube, da comissão do clube, sensibilizar os associados a escolherem bem os associados. E que o clube tenha projetos. Hoje ninguém mais tem tempo para ir a uma reunião vazia. Hoje ninguém mais tem tempo para jantar somente e não poder fazer nada. A hora que eu ingresso num clube, eu quero fazer alguma coisa.
E eu vi no plano de ação da governadoria que realmente você vai premiar aqueles clubes e associados que se dedicarem, que fizerem um melhor trabalho. E isso é fundamental. Hoje nós trazemos associados para os clubes que não têm função. Eu nunca fiquei em Rotary sem uma função desde a primeira semana que eu ingressei em Rotary. E talvez isso fez com que eu me tornasse um rotariano mesmo. Mas hoje o associado entra, ele senta lá e não faz nada. Então o trabalho do distrito talvez seja reforçar essa necessidade do envolvimento, do engajamento do associado com as atividades do clube. Conscientizar os presidentes a descentralizarem. Tá? Eu não sei por que todos gostam de ter tudo nas mãos deles. Descentralize, dê uma função para os associados, que nós vamos ter crescimento constante, crescimento com fundamento, e nós vamos ter... Se um associado estiver se ele estiver feliz no clube, ele vai trazer novos associados. Então, o grande trabalho da governadoria e da equipe distrital, e aí, novamente, não é a governadora que vai fazer as coisas, e sim a equipe distrital que vai ajudar. A governadora é a grande líder. Eu, quando assumi a governadoria, eu disse para a minha equipe o seguinte: olha, eu gostaria que chegar no final da gestão de vocês serem mais conhecidos do que eu. Vocês vão conduzir as comissões. Eu não consegui isso aí. Mas sim, mais ou menos 51% da minha equipe trabalhou bastante. Trabalhou muito, né? E me ajudou bastante. Porque se ficar tudo na mão do presidente, tudo na mão da governadora, não vai conseguir fazer. Então, a equipe distrital, cada um na sua comissão, tem que incentivar os clubes a trabalharem, a envolverem, a engajar os associados para que possamos crescer. Então, o caminho é esse: é estar sempre junto dos presidentes, se colocando à disposição para auxiliá-los e sensibilizando-os a trazerem novos associados de qualidade e envolverem todos aqueles que estão dentro do clube. Isso é Rotary e isso é Rotaract também. Né? Eu acho que esse é o caminho. O caminho é esse: trabalho constante com os presidentes de clubes para que eles possam realmente fazer os clubes crescerem. Espaço para crescer vocês têm muito. Meu Deus do céu, já pensou que coisa boa, Luiz Lima, nós chegamos no final do ano e eu vou ficar o cara mais feliz do mundo. E quando fizer aquela estatística, sempre colocar o 4.760 em primeiro lugar em crescimento e esse é o meu sonho. Aliás, esse é o meu pagamento pelo trabalho de hoje, pode ser? Começamos aí com um desafio, né? Bem melhor do que o melhor. O governador Luiz Lima, gostaria de passar para você, na sequência para o governador Moisés, porque imagino que vocês também ficaram bastante impactados aí, por falar em criar impacto, né? E duradouro, né, o seu. Eu gostaria de passar, então, para o governador Luiz Lima, para que ele fizesse um comentário aí, e já pensando aí, Luiz Lima, né, quais seriam os principais pontos que você gostaria de trazer para a gente a partir da reflexão aí, do que te tocou mais profundamente no que o nosso governador Alceu trouxe hoje. Ô, governadora, se eu puder, no final do talk show, eu te agradeceria. O quê, governador? Não entendi. A minha imagem está saindo aí, ô, Jaqueline? Não, tudo certíssimo. Está bem Tá. tranquilo aqui. Eu tô com... eu tô com... Você gostaria de inverter a ordem, é isso? Eu gostaria, se possível, né? Porque, Sim. na verdade, da forma que foi planejado, seria melhor para mim. Tá, ok. Governador Moisés, gostaria que você falasse, então, bem espontaneamente, né, bem à vontade aí, como nosso representante da comissão, nosso presidente da comissão DQA 2629, né? Eu gostaria até de dizer aqui que é 2629, temos aí um tri anual pela frente, e essa parceria aí já estabelecida com os governadores indicado e designado, para que a gente possa realmente dar continuidade. E eu imagino que muitas coisas trazidas aqui pelo governador Alceu te tocaram e te fizeram repensar aí ações para o ano 26, 27. Fica à vontade, então, Moisés. Ok, governador, muito obrigado. Primeiramente, eu quero te agradecer aí pelo convite de estar à frente aí da comissão de DQA, e acredito eu
eu tive uma sorte de pegar pessoas bem comprometidas para estar junto comigo nessa jornada. Mas eu queria falar um pouquinho aqui. Eu acho que falar depois do Alceu é difícil demais, né? Porque ele já sintetizou tudo que a gente pensava em falar, ele já falou tudo com uma clareza que nos deixa realmente. Eu fiquei muito feliz na época que, na minha governadoria, o Alceu iria vir representando o presidente no meu distrito, né, no nosso distrito, mas por problemas pessoais, acabou que não deu, nós não tivemos essa oportunidade. Mas, quem sabe, mais para frente aí teremos a oportunidade de tê-los aqui conosco. Muito obrigado, Alceu. Eu queria falar aqui um pouquinho sobre, sintetizar um pouco, que seria os indicadores que o representante da comissão distrital, da comissão de DQA, para o quadro associativo. Eu acho que, primeiramente, como já foi muito bem dito aí pelo Alceu, eu acho que nós temos que acompanhar junto aos clubes se está aumentando o seu quadro associativo com sustentabilidade, de forma saudável, verificando os novos números de associados admitidos, número de desligamentos no período desse crescimento, o crescimento líquido. Acho que tem tanta coisa que a gente pode falar, né, Alceu? O percentual de crescimento, a diversidade do quadro, a idade, gênero, profissão, número de convidados apresentados, esse clube está tendo convidados apresentados, esses indicadores de retenção, qual que seria a sua taxa de retenção, qual que seria a taxa de evasão desse clube, o tempo médio de permanência desses novos associados, isso é muito importante. Hoje a gente entra com novos associados, não fica um ano, não fica pouco tempo ali, ele está desligando. E isso a gente tem que fazer um acompanhamento junto a esses associados, como o próprio Alceu já disse, 2 anos, mas eu prolongaria isso talvez para uns 3 anos, para a gente estar junto com eles, motivando, né? Na questão do engajamento, né? Qual que seria a frequência desses novos associados, dos associados nas reuniões, a participação nos projetos e ações dos clubes. Ou seja, são tantas coisas que a gente precisa trabalhar e, com isso, a gente antecipa essa evasão que tanto nos preocupa. Hoje, essa porta giratória, né, que ela é uma coisa... Eu tenho como exemplo, na gestão 21-22, nós conseguimos admitir 403 associados no nosso distrito numa gestão, mas saíram 400. Onde que está o problema? Eu acho que eu vejo muito nesse trabalho que a gente tem que ter junto aos associados, junto aos seus clubes. E falando um pouco aqui sobre a participação do governador assistente, que eu acho que nós temos que usar muito essa peça fundamental que nós temos, que são os governadores assistentes, que eles é que vão estar junto, representando o governador, a governadora, junto àqueles clubes, para que ele trabalhe juntamente com seus presidentes. Como? Dando orientações, ou seja, ouvindo mais e falando menos, não no sentido de impor qualquer coisa no clube, mas no sentido de ajudar, no sentido de contribuir para que aqueles associados se sintam bem. Então, hoje, essa é uma maneira que eu vejo que ele tem que mais na fase de orientar o seu presidente, e jamais criticar ou qualquer coisa. A gente, como se diz, a crítica a gente faz individual. Chama no cantinho e fala ali. Então, tudo isso, eu acho que nós temos que trabalhar junto a esses clubes, aos presidentes. Como disse bem o Alceu,
Não é a governadoria que abre um clube, não é a governadoria que retém o associado, é o presidente do clube. Agora, nós, da equipe distrital, a gente está à disposição para ajudá-los, para estar juntos em todas as suas necessidades. E também tentá-lo ajudar a identificar os problemas do clube. Então, nós temos hoje um canal, que é o My Rotary, onde nós temos todos esses relatórios. Nós temos que incentivar esses presidentes a entrarem nesses My Rotary e ver os relatórios do clube dele. Ou seja, vamos antecipar, vamos ver se o clube está perdendo associado. Se ele está perdendo associado, vamos buscar a causa. Não esperar, talvez, o associado chegar e pedir um desligamento. Você está sentindo que ele está meio afastado do clube, que ele não está participativo, que ele está meio isolado? Liga pessoalmente, faça um contato pessoal com esse associado, porque talvez seja falta de motivação, talvez seja falta de estar junto, de se estar fazendo aquilo que quer. E uma das coisas mais importantes, que é na captação desses associados, é a gente ser claro com eles. Como é o clube, o que é o Rotary, qual é o objetivo do Rotary. Às vezes acontece caso que chega um associado, entra para o seu clube e fala assim, não, eu vou entrar aqui porque eu preciso distribuir aqui uma sopa em tal creche. Se for isso, se for para esse sentido, não venha. Porque o Rotary não é para isso. Nós também fazemos isso. Mas o objetivo é muito mais amplo. São projetos sustentáveis. Então, Jaqueline, eu não quero, governador, me delongar muito, que a gente está com um tempo aqui um pouco escasso, mas se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, eu também estou aqui à disposição para responder. Muito obrigado. Bom, governador Moisés, muito obrigada. Governador Alceu, eu estava aqui refletindo, né, a partir da sua apresentação, sua belíssima apresentação. Não é bela, é criteriosa. Eu acho que quando a gente faz as coisas com critério, a gente acaba impactando, né? Eu acho que nós vamos sair daqui hoje impactados com a sua apresentação. E pensei muito que quando eu comecei a minha fala, eu estava falando de onde que a gente deve chegar, né, ao final. Quando eu penso nas metas, no acordo que eu faço, e também quando eu trago reconhecimento, como é que nós vamos reconhecer? E você aqui nos trouxe o como. Como que um clube pode ser um clube de sucesso? Não só um Rotary Club, mas um Rotaract Club. Então, aqui nós temos hoje um material valiosíssimo, que se for bem aplicado, né, pelos presidentes, pelos governadores, pelos nossos representantes das comissões de DQA, nossos representantes de outras comissões, ele será extremamente útil e aplicável ao nosso distrito. E reconheço também, pelo seu trabalho, o nosso potencial de crescimento. Nós temos um potencial enorme, mas também temos que estancar essas saídas, né? Nós sabemos que não adianta trazer pessoas para dentro do Rotary se essas pessoas não se sentirem com pertencimento, né? Então, a fidelização, ela passa necessariamente pelo pertencimento. E acho que você fala isso de uma forma muito clara, e como que nós podemos fazer, trazer as pessoas a se sentirem pertencidas ao Rotary, elas precisam conhecer a instituição. Eu me lembro que quando eu entrei na instituição Rotary, eu tinha uma experiência da instituição Banco do Brasil, que eu achava uma instituição, e acho ainda uma instituição, uma escola, super organizada, estruturada, e eu vejo exatamente esse caminho a ser seguido no Rotary. Ali tem tudo, no My Rotary a gente tem todos os nossos guias de referência. Hoje você trouxe um guia de referência para o nosso distrito. Então, nós precisamos aplicar esses guias de referência. Muitas vezes a gente sai saindo intuitivamente fazendo, mas nós precisamos ter critérios. E eu tenho tentado trazer isso para os nossos seminários, essa possibilidade de fazermos de uma forma mais profissional. Nós somos voluntários,
Mas como diz o nosso companheiro Nas, nós somos voluntários, mas nós somos responsáveis a partir do momento que nós assumimos uma função. Então, aqui, cada um de nós que aqui está tem uma missão, né, de se debruçar sobre esse material e pensar quais são as possibilidades de aplicação junto aos clubes que eu vou assistir, junto ao meu clube, o que que eu posso fazer. E eu estou falando de clube, gente, toda vez que eu falar de Rotary Clube, eu estou falando de clube, inclusive Clube Rotaract, tá? Governador Luiz Lima, como é que está aí sua disponibilidade agora de material? Podemos te passar a palavra? Porque na sequência eu acho que a gente deveria abrir, porque nós temos muitas pessoas aqui que também podem contribuir com essa conversa. Bom, seguindo aí o seminário, bom, primeiro, parabenizar o governador Alceu. Governador Alceu, eu tive dois gurus. Aliás, eu tive um guru em Rotary, que é o Eduardo Krafetuski. O governador Alceu deve ter conhecido muito, né? E agora o meu outro guru é o Alceu, viu, Alceu? Realmente uma pessoa extraordinária aí. Eu estou sempre consultando ele, a gente troca muita ideia, né? E que palestra, viu? Que muito simples e objetiva, tá? Muito obrigado mesmo aí, tá? Foi um prazer ter te indicado aí para a governadora Jaqueline aí nos atender nesse dia aí, tá bom? Fantástica indicação, viu, governador? Nós falamos ao governador, eu não sei, é porque a gente seguiu um roteiro que eu estou um pouco perdido, né? É verdade. Vou então passar algumas Porque o nosso perguntas que a horário já gente está tem. estourado, é Isso. 11h30, né? Eu gostaria, então, Luiz Lima, independente do nosso script, porque eu acho que muitas vezes a gente programa, mas a gente vai no tempo real também, que é o que está acontecendo aqui agora. Eu gostaria que você falasse mesmo, assim, né, assim, bem pela sua experiência, de tudo que a gente já trouxe aqui hoje, já apresentou aqui hoje. Que recado você gostaria de dar para os governadores existentes, para os presidentes, para os representantes de comissão e todos os demais aqui presentes na sala? Fique bem à vontade aí. O recado que eu dou é que a equipe, tá? Ela abrace mesmo, né? Eu acho que os clubes é importante a figura do governador, do presidente de DQA, realmente ela funcionar, né? Eu vejo em alguns clubes que às vezes a pessoa recebe o cargo, né? Então que ela abrace mesmo, monte a sua equipe, mesmo que seja um clube pequeno, chame aí um, dois companheiros, né? Mesmo que esse companheiro esteja até em outra comissão também, né? Eu acho que eu vou dizer, a obrigação, né, de trazer novos associados não é só do presidente da comissão de DQA, né? Ele tem que incentivar outros companheiros aí, né, a buscar, né? Agora, nós precisamos ver, né? Eu acho que é montar uma equipe, né? A sua equipe montar com sua equipe as estratégias de crescimento, engajamento e retenção de associados, né? Planejar e executar ações que atraiam novos membros qualificados, e mantendo motivados os membros atuais. Eu acho que o básico aí é isso aí, tá? Do DQA trabalhar, ok? E conte com a gente aqui. Muito obrigada, governador Luiz Lima está à frente esse ano, né, governador do nosso DQA, agora assumindo outras funções em outros distritos, e faz um trabalho extremamente criterioso de acompanhamento, a gente tem acompanhado aí, e certamente será um trabalho exitoso, né, por onde você passar. Eu gostaria de abrir agora da seguinte forma: eu vou convidar dois governadores do nosso colégio que estão aqui. A gente podia combinar aí uma intervenção rápida para dar oportunidade, né, para os nossos companheiros ao seu se manifestar. Gostaria de convidar também dois governadores assistentes do ano 26, 27, dois presidentes de clube e dois representantes de comissão DQA. Vamos fazer assim? E aí a gente faz um bate-bola rápido, mas que a gente dá oportunidade para que a gente possa enriquecer ainda mais ouvindo
o que o governador Alceu tem a nos dizer. Quem que gostaria de ser o primeiro? É um de cada vez, viu, gente? Senão eu vou designando aqui pelas telinhas, tá? Posso chamar então, né? Governador Olímpio, que está aqui conosco. Gostaria de fazer uma pergunta, um comentário. Bem, boa tarde, companheiros, governadora Jaqueline, governador Alceu. Governador Alceu, parabéns aí pela palestra, muito enriquecedora. E assim, você me fez lembrar uma frase que eu vi outro dia mesmo. O líder que resolve tudo cria um time que não faz nada. E foi mais ou menos no que você falou. Mas a minha pergunta é o seguinte: antes da pandemia, a gente vinha numa dinâmica, veio a pandemia, agora com as reuniões virtuais mudou bastante a dinâmica de Rotary. A nível de Brasil, nos 31 distritos, nos últimos anos, agora depois da pandemia, qual é o índice de crescimento real no Brasil? Né? Exemplo, estamos com 50 e poucos mil rotarianos. O que ele cresce por ano, a média de crescimento neste ano? Você tem esse número? Estou mais indicado que eu, governador Alceu mesmo, né, governador? Governador Olímpio, obrigado pelas suas palavras. Eu até tinha esses dados, mas me deu uma pane na HD do computador, eu perdi grande parte dos dados e não consigo mais recuperar. Mas nós não crescemos muita coisa, não. O nosso crescimento é muito pequeno. Se você analisar bem, não dá, eu acho que não dá 2 associados por clube. Por ano. Porque o governador Moisés falou que admitiu na gestão dele 400 e poucos associados e perdeu 400. Onde é que me puxou a atenção aí? Se o negócio nosso é mais em admitir ou, às vezes, segurar o que tem e trazer mais estruturado novos associados? O governador Alceu, até antes dele responder, eu quero dizer também, só para reforçar aí, que o DQA da gestão do Moisés, os resultados, os números finais foram muito parecidos. Eu também admiti 400 associados e perdemos 400 associados. Foi mais ou menos nessa, né, Moisés? Exatamente. Foi mais ou menos isso. Então, assim, graças a Deus a gente não ficou no negativo, mas você perder 400, admitir 400 associados e admitir 400 e perder 400 associados numa gestão, eu não sei se isso aí tem algum reflexo da pandemia. O que você acha, governador Alceu? Aproveitando e inteirando essa pergunta. Não tem reflexo da pandemia, não. Nós estamos admitindo mal e não estamos sabendo segurar associado. Né? Nós temos que voltar a selecionar. Você lembra, olha, governador Jaqueline, a minha escola também foi Banco do Brasil, tá? Meu gerente era rotariano e ele vinha falando das coisas boas que fizeram no Rotary. E eu conversei com ele, como é que eu faço para ingressar no Rotary? Você tem que aguardar um convite. E esse convite demorou. Aí quando me convidaram, eu estava na faculdade. Aí digo, agora não dá. E aí demorou mais ainda. Nós temos que despertar essa vontade de ingressar em Rotary. E os clubes precisam realizar trabalhos consistentes com a nossa marca e divulgar isso aí. Hoje nós estamos jogando, desculpe a expressão, jogando tarrafa. O que cai lá dentro é associado. E sai tudo pela malha fina. E isso é ruim para a gente. Então nós temos que voltar, nós temos que trazer associados bons. Nós precisamos trazer novos associados para rejuvenescer o quadro associativo, ter novas ideias, mas precisamos focar no engajamento deles, eles terem atividade, eles se sentirem úteis, se sentirem pertencentes ao clube e ao Rotary, senão nós vamos continuar perdendo. Vocês imaginem quanto trabalho os clubes tiveram trazendo 403 associados para perder 400. É inconcebível, somos a empresa falida. O governador Alceu, se a gente imaginar que foi uma gestão seguida da outra,
Então foram, em 2 gestões, 800 800. associados. Multiplica 800 por associados. 11. É muita coisa. Muita coisa. Então, isso nós temos que mudar isso aí. Gente, eu estou querendo trazer mais alguém para a nossa conversa aqui. Eu gostaria de chamar também um representante de imagem pública, que eu acho que também nós temos que investir muito, né, nossa marca Rotary, né, fazer valer a marca Rotary na sociedade. Estou vendo o governador João aqui. João, você quer fazer uma pergunta? Sim, Vamos lá. bom dia a todos. Eu vou contrariar alguém aí, mas vou falar. Eu vejo a maioria dos governadores, dos entusiastas pelo DQA, em escolher pessoas para Rotary. Concordo plenamente com isso. Temos que escolher. Mas nós não podemos ir em porta de cadeia, em rodoviária, em qualquer lugar procurar gente para Rotary. Não é isso. Mas também não vamos ficar com muita frescuragem. Porque eu acho que uma pessoa vai saber se ele quer Rotary, se ele gosta de Rotary, depois que ele entrou. Aí sim, depois que ele entrou, temos que deixar ele bem à vontade, não deixar ele sem trabalho, engajar ele, botar ele até para lavar o banheiro. Alguma coisa ele tem que estar fazendo. Isto sim. Agora, ficar com muita frescuragem, no meu pensamento, de convidar as pessoas, não. Vou citar um exemplo. O meu clube é um dos maiores clubes do distrito, sempre foi. E um dia, por coincidência, que eu faltei à reunião, eles colocaram 5 pessoas novas no clube. E depois, passou uma semana, eu fiquei sabendo quem entrou. E como é cidade pequena, falei, mas aquele pessoal entrou, será que vai dar certo? Achei que não ia dar. Foram excelentes rotarianos, tá? Foram presidentes, foram bons companheiros, bem engajados e tudo. Então, essa é o que eu queria acrescentar. Não Tá, ficar com viu, muita. governador João? Eu estou aqui só administrando o tempo também, Isso que porque eu eu acho. penso. Mas que bom Mas não que você trouxe. devemos. Entrou Uhum, no clube, vamos trabalhar isso. É o que eu uhum. queria acrescentar. Obrigado. Obrigada aí, O governador. governador Jaqueline, eu gostaria de endossar as palavras do governador João, porque a gente às vezes culpa muito. Ah, trouxe o associado errado. Mas muitas vezes o clube não recebe bem esse É isso aí. associado. Isso acontece muito, né? Não procura. Eu acho que nós precisamos, gente, o clube precisa, um associado novo, criar um mentor ali para acompanhar esse. Não precisa necessariamente o padrinho, né? Mas cria uma figura do mentor dentro do clube aí para estar acompanhando esse associado, né? O governador Alceu também falou também na questão de a posse, né? Posse é um momento, a cerimônia de admissão, né? Vamos dizer, é um momento muito importante para o clube, é um dos maiores momentos, é o clube crescendo, né? E a gente tem que valorizar esse momento, né? Familiares desses associados novo que está entrando, né? Trazer esses familiares para dentro do Rotary, né? Eu acho que nas reuniões, de vez em quando convidar, né? As datas sociais dos clubes, eu acho que tem que mencionar ali os aniversários de filhos, né, de cônjuge, né? Então, eu acho que envolver o associado com o Rotary, né? E mentoria, orientar no geral. Uhum. Está sem áudio. Falando que é reforçar cada vez mais o pertencimento, né, dos associados. Isso é muito importante. Eduardo, tem alguém com a mão levantada aí? Não, no momento não estou Ainda vendo, não, né? não. Então eu vou chamar mais uma pessoa aqui para a sala, que Levi foi levantou. presidente, que é governadora assistente. Cláudia, do Nova Gerações, está aí também? Oi, tô sim. Eu vou chamar você e a Simone Martinelli para a sala, Tá bom, para a gente fazer uma última rodada de perguntas aí, tá bom? tá joia. Fique à vontade. O primeiro, o companheiro Levi levantou a mão aí. Será que ele não queria falar alguma coisa?
Sim, vamos fazer assim, vocês duas, e a gente coloca o Levi na sala também. Vamos chamar as mulheres também, né, Alceu? Pode falar, Cláudia. Qual seria a sua questão ou comentário? Fique à vontade. Mas eu vou somente Eu acho breve. importante, assim, isso que, se não me engano, foi o Moisés que falou a respeito de ter de você receber bem o associado, né? De você trazer ele para perto mesmo, porque às vezes as coisas acontecem e você acaba perdendo um associado bom que está no clube por não ter essa receptividade, assim. Eu acho que isso é, às vezes, um deslize do clube. Uhum. Se ele vai para um outro clube, tudo bem, porque tudo é Rotary. Mas às vezes você pede para ele sair e não quer voltar. Então, eu acho que é importante essa fidelização do Ô, Cláudia, eu associado tenho que já está. certeza que você, como presidente, pessoa super atuante, tem bons exemplos. Vamos trazer para aquilo que a gente pode levar aqui hoje positivo. O que eu posso fazer para criar pertencimento, engajamento dentro do nosso distrito, junto aos clubes, dos nossos associados? Eu acho que trazer eles para perto mesmo. Vai muito nisso mesmo, já, que assim, trazer eles para perto, ver o que, que cada um tem de talento para poder oferecer um cargo para que seja naquela área, né? Uhum. Para a pessoa fazer, porque se ela faz o que ela gosta, ela vai fazer o tempo todo, assim. Se você coloca, por exemplo, eu não gosto de finanças. Se me colocar para fazer tesouraria, Deus me nossa, livre. para mim vai morrer, entendeu? Então, eu acho que é muito nisso, de você trazer para a pessoa o que que ela gosta de fazer. Eu acho que é por Companheiro aí o Alceu, caminho. governador Alceu, algum comentário aí na fala da nossa companheira e governadora Cláudia? Não, é isso mesmo, é o que ela falou, é isso mesmo, é o que eu falei também, e parabéns. Temos que trocar o barco, trocar o nosso Rotary dentro com essas ideias de pertencimento, valorização, pessoa certa no lugar certo e ouvir. Exato. Muito obrigada, Cláudia. Simone está na sala Nada. aí? Estou aqui. Vamos lá, Primeiro, eu quero Simone, agora é com parabenizar você. nossa governadora Jaqueline, o governador Alceu, né? Tá muito bacana mesmo Eduardo, esse, consegue esse. trazer Simone para a nossa sala aí? Agradecer a Cláudia pela presença e vamos trazer a Simone aqui para o contexto. Isso aí. Oi, estão escutando? Estamos. Alô? Então, agradecer por essa. Eu falo que assim, é um momento que a gente sempre aprende, e eu vou falar sobre o meu Rotary, o que que nós estamos fazendo. Eu fui presidente na pandemia, quando eu assumi meu Rotary não, né? O Rotary a qual eu Respeito o meu pertenço, Rotary, mas muito bom, meu Rotary mesmo, se apropriou do Rotary. o Rotary a qual eu faço parte, nós conseguimos colocar na pandemia, eu coloquei uma meta, a gente estava com 11 companheiros, e eu coloquei uma meta de colocar mais 10. E fomos trabalhando e conseguimos. Agora, de novo, estou como presidente e a meta foi 10. Nós já colocamos outra. Mas eu falo o seguinte, que para conseguir, é entrar e não sair. E o que que a gente tem feito? O nosso clube fez 80 anos, então nós fizemos a história do Rotary nesses 80 anos. E aí a gente mostra, a gente passa esse filme, tem desde que começou e é os atuais, o que que nós temos feito? E eu acho que os projetos têm que ser projetos duradouros. Igual, por exemplo, ano passado nós colocamos uma ordenha mecânica no Hospital Haroldo Torinho, no banco de leite. Então, a hora que a gente vai para as redes sociais, que a gente divulga, então o pessoal começa, olha que bacana, entendeu? Então é divulgar as ações, divulgar os trabalhos. Se eu falar com vocês que tem companheiros que me procuram querendo fazer parte do Rotary, Olha entendeu? só, Então, vamos assim, bater é palmas isso. aqui, viu, gente? Vamos aplaudir, porque isso fez
a diferença e fará, viu, Faz a Simone? diferença. Trabalho. Você Isso sabe aí. outra coisa que nós fizemos agora, nos 80 anos do Rotary? Porque assim, nós conseguimos 40 patrocinadores, nós divulgamos em outdoor, sabe? E aí eu falei, gente, um desses outdoor, nós vamos divulgar o nosso Rotary. Aí nós fizemos uma foto com todos os rotarianos, Olha que entendeu? beleza. Mas isso deu uma repercussão muito bacana mesmo, porque o pessoal, fulana é do Rotary. É Aí porque vem a você curiosidade. chama a comunidade a fazer parte da comunidade Rotary, né? Esse foi um chamamento. E, A estratégia foi é, assim, fantástica, uma boa estratégia, viu, gente? Para a gente reproduzir no distrito aí. Fica essa dica. Ô, Simone, eu gostaria de te ouvir mais. Eu sei que você tem muito a contribuir. Que bom que você vai estar trabalhando juntamente aí com o governador Moisés. Eu tenho certeza que você vai fazer a diferença na região B, né? A nossa região aí, né, junto aos clubes de Montes Claros e todo o entorno aí. Muito obrigada mesmo por ter aceitado esse convite e vamos conversando, vamos trocando mais ideias, porque eu sim, acho sim. que essa é uma gestão que realmente pretende que cada um possa implementar aquilo que for de melhor para o nosso Rotary. Levi, eu vou te dar um desafio agora. Vou chamar para a sala o Levi. Levi já ficou à frente muitos anos do DQA, mas vou colocar um desafio para você. Você consegue fazer a pergunta em 1 minuto aí para a gente está com o tempo aqui precisando encerrar, viu? Muito obrigada aí pela presença, viu, Levi? Bom dia, Jaqueline, governador Alceu, na pessoa do governador Moisés Luiz Lima, eu cumprimento os demais governadores. Bom, eu trago uma proposta e uma pretensão de resgatar alguns ex-rotarianos na fundação de um clube. De repente, venha perguntar, clube, por que não satélite? Que a minha intenção é de resgatar pessoas com grande experiência já com Rotary, pessoas que desligaram com Rotary, que já ocuparam o cargo de presidente e saíram por alguns motivos, de mudanças de endereço, foram para outros setores. Exemplo, Fabiano, do Rotary Clube de Brasilândia de Minas, hoje está morando em Brasília. Darlan, também do Rotary Clube Sertão, está morando em Uberlândia. Igor, do Distrito 4770, está morando em São Ó, Paulo. Alceu, Levi já fez uma pesquisa aí. Eu estou entendendo que você está fazendo uma pergunta. E aí, Alceu, ele já fez a pesquisa. E agora, Isso. Alceu, o que que nós vamos responder para o Levi? Davi. Então, esses pessoas que vieram para que eu vou convidar para integrar a esse clube, que as reuniões serão virtuais. Isso pode ser lá do distrito do nosso querido governador Alceu, pode compor a esse clube. E eu já tenho uns 17, 18, e eu peço a todos vocês, se tem alguém no clube de vocês que desligou do clube para alguma finalidade de mudança, venha, fala comigo. Governador Alceu. Parabéns, Levi, pela tua colocação. Você imagina só, Levi, se todos os clubes olhassem a relação de ex-associados, verificassem realmente aqueles que foram rotarianos e convidassem para vir ao clube ou criar um novo clube. Nós temos um histórico enorme para aproveitar. É só nós pararmos um pouquinho, olharmos o material que temos à nossa mão e poderemos crescer. Parabéns pela tua ideia e com certeza vai dar certo. Parabéns. Muito obrigada, Levi, sempre atuante no nosso distrito. Obrigada aí. Eu vou recompor a sala, então, para a gente encerrar o talk show e, na sequência, encerrar oficialmente o nosso seminário. Eu gostaria de deixar, então, que vocês pudessem deixar um recado, né? Abrir um espaço aqui para que cada um possa dar um último recado final para todos que estão nos assistindo, porque também está sendo gravado o nosso seminário. Então, vamos começar aqui. Eu gostaria de terminar com o seu. Então, eu gostaria de passar para o governador Moisés, governador Luiz Lima, e, na sequência, governador Alceu. Ok. Eu deixo uma mensagem que eu deixo aqui é que os presidentes, os governadores assistentes
toda a equipe distrital desenvolva seu trabalho com o maior amor, como se fosse o último ano de Rotary que ele tem na vida. Porque é aquilo que o Alceu já disse, quem não conhece, não ama. Então, ame esse trabalho que você foi designado a fazer. E conte sempre com a gente, que nós vamos estar aqui para dar todo o suporte que for necessário. Muito bom, governador Moisés, vai exatamente ao encontro aí que a gente possa fazer melhor do que o nosso melhor no ano 26, 27. Governador, facilitador, coordenador assistente Luiz Lima, por gentileza. Bom, companheiros e companheiras, eu queria fazer uma citação aqui. O Rotary não é apenas uma organização, é um movimento vivo. Como nos lembra o tema Unidos para Fazer o Bem 2025 e 26 e o propósito de criar impacto duradouro em 2026 e 2027. Nossa missão é evoluir de ações pontuais para transformações sustentáveis. Eu quero aqui recorrer a uma frase do nosso presidente de RI, Francesco Arezzo, que na verdade é um recado para todos nós. Conte com a preparação, não conte com a sorte. Tá? Muito obrigado aí a todos vocês. Obrigada, governador Luiz Lima, sempre trazendo, acrescentando informações e conhecimento aqui e ações, né, governador Luiz Lima? Você é uma pessoa de ação também aí no nosso distrito. Muito obrigada aí por tudo. E Obrigado. agora, nosso querido palestrante, convidado Alceu. Por gentileza, governador Alceu. Agradeço a oportunidade de estar com vocês e quero dizer que aprendi muito com vocês novamente. Eu sempre gosto de participar dos eventos e eu aprender com vocês pelas ações que são realizadas. E dizer para vocês que, com certeza, se todos se empenharem, todos realmente se envolverem com o distrito, com os clubes, nós vamos ter um distrito 4.760 com alto impacto no Brasil. E é isso que eu continuo torcendo e tenho certeza que vou passar já. Até vou gravar na planilha lá o nome da governadora Janete para daqui para frente nós sempre sermos o primeiro distrito do Brasil em desenvolvimento, em crescimento, em clubes, espaço A. É só necessário que haja realmente a conscientização, o envolvimento e o comprometimento de todos os clubes com a governadoria, com o distrito, com o Rotary Internacional. Parabéns pelo seminário, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Estamos aí, então, com mais esse grande desafio aí pela frente, né? Zelar pelo crescimento aí do nosso distrito. Para encerrar, gostaria de voltar, então, a palavra para a nossa diretora de protocolo, Poli. Sim, obrigada. Agradecemos à governadora distrital eleita, companheira Jaqueline Ferreira, pelas considerações finais e todo mundo que participou e contribuiu. Em nome do Distrito 4.760 de Rotary Internacional, agradecemos a presença de todos os participantes, dos convidados, das lideranças distritais e dos clubes que estiveram conosco neste seminário virtual. Que este momento contribua para uma gestão ainda mais estratégica, integrada e comprometida com o fortalecimento do nosso quadro associativo. Desejamos a todos um excelente dia, um excelente final de semana e uma excelente gestão 2026-2027. Muito obrigada. Poli, eu sempre quebro um pouco o protocolo, viu? Você vai acostumando aí. Eu estou vendo a carinha aqui do nosso presidente da Comissão Fundação Rotária assistindo atentamente esse seminário. Governador Rogério, quer deixar um recado aqui para a gente também, depois desse tempo dedicado aí ao seminário DQA? Bom dia a todos. Na pessoa da Jaqueline, nossa governadora, inspiradora 26 e 27, cumprimento a todos. O Alceu, eu já acompanho o Alceu do seu blog há muito tempo, viu, Alceu? O uso das suas informações lá, dos seus dados lá, e que é muito importante para a gente criar estratégias. Continue forte e firme nessas informações e nesse trabalho que você já faz aí há muitos anos. E parabenizar a todos, Jaqueline. Ao Moisés, Luiz Lima e outros todos que colaboraram aqui. Achei o seminário sensacional, estou aqui desde o início, escutando, e tenho certeza que com essa estratégia, com esse trabalho, com essa conscientização que estamos aqui todos promovendo, nós vamos
conseguir, no ano de 26, 27, um êxito muito grande em todas as áreas do Rotary, não só no DQA, mas como informação rotária, imagem pública e outros tantos mais. Fica aqui o meu abraço a todos, meu carinho a todos, tenham um bom fim de semana e viva o Rotary. Obrigado. Não, viva o Rotary, muito bem. Bom, eu declaro então, antes de posse da Comissão Distrital 26, 27 da Governadoria, 4 de julho, às 12 horas, vai ser uma festiva durante o dia, para que a gente possa incluir o maior número possível de nossos associados, tá bom? Gente, muito obrigada de coração aí para vocês, um grande abraço. Declaro, então, vamos saudar o nosso pavilhão, né, nacional, e declaro oficialmente encerrado o nosso seminário. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E mais uma vez, nosso palestrante, governador Alceu, excelente exposição. Obrigado. E vamos compartilhar esse material para que a gente possa aplicá-lo no nosso dia a dia. Muito obrigada, um bom final de semana para todos vocês. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Governador Alceu, Obrigada, pessoal. governador Alceu,